A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui continuando a série de estudos que nós estávamos fazendo sobre o fascículo que passamos a estudar ontem na igreja Shekinah. Nós concluímos o primeiro vídeo, nós estamos entrando para o segundo vídeo agora. Eu decidi fazer em vídeos mais curtos para que não ficasse cansativo para você e que você pudesse focar em um assunto de cada vez. O assunto do nosso vídeo de agora é, como nós já estudamos sobre teologia, nós agora vamos estudar ou vamos trazer para os irmãos as divisões da teologia. No vídeo anterior nós estudamos ou aprendemos o que é teologia e agora nós vamos estudar em como a teologia se divide. Teologia não é bagunça, teologia não é de qualquer maneira, ela tem suas divisões bem estruturadas e nós vamos falar de algumas das suas divisões. Basicamente ela tem 4 divisões bem estruturadas. Nós temos a teologia sistemática, a teologia bíblica, a teologia prática e temos a teologia sistemática, bíblica, histórica e a prática. Tá? E cada uma dessas divisões tem uma maneira de interpretar. Elas não são antagônicas, elas não brigam umas com as outras, elas só estudam de maneira diferente a palavra de Deus. Um exemplo é a teologia sistemática, ela divide a Bíblia em sistemas e temas para poder estudar. Um exemplo de teologia sistemática é bibliologia, ela estuda a formação do cânon, a autoridade, a veracidade da Bíblia e como ela foi formada. A teologia própria, também conhecida como teontologia, ela ensina a respeito do ser que é Deus, a respeito de Deus. A cristologia, ela fala sobre Cristo, não só de Jesus, tá? Ela fala de Jesus como o Cristo. Então ela vai estudar ao longo da palavra de Deus, agrupando todos os versículos e assuntos, e onde for apontado a figura do Cristo, a figura do Messias, a cristologia estará lá estudando e marcando presença. Nós temos também a pneumatologia. A pneumatologia é o estudo do Espírito Santo. Pneuma, em grego, significa sopro ou vento, e a Bíblia faz referência ao Espírito Santo como o vento de Deus. Então, na teologia sistemática, o estudo do Espírito Santo, da sua obra, de como o Espírito Santo age, de como o Espírito Santo está com a humanidade agora neste momento, como ele agia no Velho Testamento. O estudo do Espírito Santo é feito pela pneumatologia. E temos também a soteriologia. Soteriologia é a matéria que estuda a salvação e a redenção do ser humano. Sotério, salvação, e logos, estudo ou palavra, razão da salvação. Logo, a junção dessas duas palavras criou a soteriologia, que estuda a salvação. Um outro ramo da teologia é a teologia bíblica. A teologia bíblica observa como revelação e vai se desenvolvendo ao longo da história bíblica. Nós estávamos falando que a teologia bíblica ela é muito coerente, porque ela começa no livro de Gênesis e vai até Apocalipse. Ela vai mostrando para o ser humano como Deus se revela até ser completamente desnudado aquilo que Ele quer que nós entendamos, aquilo que nós conseguimos entender da parte de Deus. Em Gênesis ele se mostra como Criador, em Êxodo ele se mostra como Libertador, em Levítico ele se mostra como Legislador e assim por diante. Até chegarmos nos Evangelhos, onde ele apresenta o
o seu libertador, legislador e também criador, por assim dizer, porque a Bíblia diz que sem Jesus nada do que foi feito seria feito. E o final dessa história em Apocalipse, onde Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Tá bom? Um exemplo da teologia bíblica, a promessa do Messias no Antigo Testamento, Êxodo capítulo em Gênesis, quando Deus está dando sentença para o homem, para a mulher e para a serpente, Deus, ele, por assim dizer, profetiza a vinda do Messias lá em Gênesis, onde ele diz que do fruto da mulher se levantará um que esmagaria a cabeça da serpente e ela lhe machucaria ou ela lhe feriria o calcanhar. Estava fazendo alusão ao Senhor Jesus Cristo e à sua crucificação, ao cumprimento dessa promessa em Jesus Cristo no Novo Testamento. Nós temos uma outra divisão, que é a divisão histórica da teologia. A divisão histórica estuda como os cristãos compreenderam, defenderam e mantiveram firme a sua fé durante todo o período da igreja. Aí nós vamos estudar os concílios, nós vamos estudar os credos, nós vamos estudar as heresias e as reformas, e a reforma protestante que aconteceu motivada por Martim Lutero. Você pode procurar aí na sua casa, você pode ler na sua apostila, você vai começar a entender que a igreja não nasce com Martinho Lutero, a igreja nasce em Atos capítulo 2 e de lá para cá, de Atos capítulo 2 até a nossa era, até 2026, muita coisa mudou, aconteceu e a igreja foi se transformando e agregando em todo lugar que ela chegava, agregando valores culturais, sendo transformada, sendo modificada, mas com o cerne da palavra de Deus sempre sendo o mesmo. Jesus Cristo é o Senhor, morreu na cruz, ressuscitou, está assentado à direita da glória de Deus Pai e um dia virá buscar a sua igreja para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. A teologia bíblica, ela nos ensina como os pais da igreja, como os primeiros bispos, como os apóstolos defenderam a nossa fé que hoje professamos, como foi estruturada a nossa fé do jeito que a conhecemos hoje, lá na antiguidade, porque mesmo lá na antiguidade já tinham surgido mais de 82 heresias sobre o Espírito Santo, sobre a cristologia, sobre o papel de Deus na humanidade. Então, quando estudamos a teologia bíblica, nós entendemos que essas pessoas que vieram bem antes de nós mantiveram firme, inclusive pagando com a vida, para que hoje pudéssemos pregar o Evangelho e ter a Bíblia em nossas mãos do jeito que nós temos agora, tá certo? Passando para o próximo assunto, nós temos a teologia prática. A teologia prática é a doutrina que é quando a doutrina, na verdade, encontra com a vida. É tudo que você aprende na palavra de Deus, é tudo que você aprende na sua igreja ou na nossa igreja, e aí você coloca em prática. É um exemplo dessa doutrina, dessa teologia prática, é quando você aprende na nossa igreja e você prega isso no púlpito, ou você prega isso no lugar onde você está. Quando você aconselha pessoas mediante aquilo que você aprendeu na palavra de Deus e com os seus pastores, quando você evangeliza as pessoas mediante aquilo que você aprendeu, quando você contribui com as missões e entende o que é ser missionário, não é só ficar sentado aí na igreja e falar de vez em quando. Missionário tem que ir para o campo e você atua na educação cristã. Eu tenho pedido a Deus para que no final deste curso, que será muito rápido, vocês viram que
o tempo passa que a gente nem percebe e infelizmente a gente não tem mais tempo e é muito assunto para poder tratar de uma só vez. Vocês perceberam isso? Mas eu peço a Deus que no final deste curso, no final desta nossa jornada, pessoas possam se levantar como pregadores, professores, obreiros e principalmente pessoas que queiram dar prosseguimento à educação cristã em nossa igreja. Nós temos uma falha estrutural muito grande no que diz respeito ao ensino de adolescentes e crianças. Nós precisamos de homens e mulheres que se dediquem a ensinar os nossos adolescentes. Eles precisam encontrar Jesus, eles precisam encontrar a luz, e eu conto, e essa igreja conta, e o pastor Nilton conta com você, porque nós não poderemos e não conseguiremos fazer tudo aquilo que nós queremos ou almejamos. E que Deus possa abençoar a sua vida. Estude. Se tiver alguma dúvida, você sabe como me encontrar. Procure estudar cada assunto que foi abordado nesse fascículo, nesse capítulo, e você vai crescer para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo.